Vou estar ainda compartilhando a tela aqui com os senhores. Hoje eu vou apresentar, para quem também não é individual, eu recomendo o projeto de lei 522, né? O PL 522 de 2022, que é do deputado Gaguinho, né, que é um projeto de lei que trata essa questão da violação da privacidade, está na Câmara. Isso daqui eu não vou ler de novo agora, porque eu já li isso aqui algumas vezes, tá? Mas para quem está visitando a gente, quer conhecer um pouco mais da causa, eu vou colocar aqui no chat o projeto de lei 522 de 2022, tá? Proteção, uso de dados neurais, né? E aqui você vê aqui o que disse o deputado Gaguinho: dados neurais tornaram-se a última fronteira da privacidade humana. Tá? Então, que as vítimas aqui da associação já não têm privacidade há muito tempo, tá? Por conta da malversação dessas tecnologias. Mas, enfim, eu vou estar apresentando agora a questão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Esse documento aqui que os senhores estão vendo na tela é um documento oficial da ONU, Nações Unidas, tá? Que não tem em português, né? Eu consegui aqui em espanhol, e essa é a famosa 43ª sessão dos direitos humanos da ONU, que ocorreu entre fevereiro e março de 2020, tá? Eu vou estar lendo aqui para todo mundo acompanhar em espanhol, mas eu vou estar traduzindo aqui dentro do possível, tá? 43ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que trata aqui de torturas e outros tratamentos e penas cruéis, desumanos e degradantes, tá? Aí o relator especial que está aqui, o senhor Nils Melzer, que é o professor alemão, tá? Aqui na parte de resumo, o presente informe, o relator especial sobre tortura e tratos desumanos e degradantes, examina questões conceituais, definição e interpretação do conceito de tortura psicológica, ok? Tortura psicológica dentro dos direitos humanos. Muito bem, o que interessa para a gente, então aqui é bem amplo, né? Tem toda uma parte acerca de tortura psicológica, desde a página 3, tá? Tortura psicológica. Só que o que interessa de fato para a gente, que eu não vou ler tudo, é óbvio, é a parte de cybertortura, que é a letra E, né? Que fala sobre cybertortura. Então essa é a parte que eu vou estar lendo a partir do item 71. Então, recapitulando aqui. Letra E, cybertortura. Item 71 diz assim: uma esfera que suscita especial inquietude e não parece haver recebido suficiente atenção é o possível emprego ou possível uso de diversas formas de tecnologia da informação e de comunicações, entre aspas, cybertecnologia com fins de tortura. Né? Vou destacar, merece uma repetição. Uma esfera que suscita especial inquietude, né? E não parece ter recebido suficiente atenção é a possibilidade do emprego de diversas formas de tecnologia da informação e de comunicações, que ele coloca aqui entre aspas, cybertecnologia, com fins de tortura. É exatamente isso, contra isso que estamos lutando. É exatamente contra isso que existem diversas associações no mundo. A gente citou aqui Viatec da Espanha, Target Justice dos Estados Unidos e Cator da Bélgica, são as três maiores, e a gente aqui do Brasil, Associação Nacional, que estamos ainda engateando na coisa. Tá? É exatamente contra isso que nós estamos lutando. Okay? Continuando. Ainda que o Conselho de Direitos Humanos tenha abordado em repetidas ocasiões a promoção, a
proteção e o desfrute dos direitos humanos na internet, né, a tortura se há entendido principalmente como um instrumento utilizado para obstruir o exercício do direito à liberdade de expressão na internet, e não como uma violação dos direitos humanos, que poderia cometer-se mediante a cybertecnologia. Vou dar mais um destaque aqui pelo seguinte: o que ele está dizendo? Repetindo, ainda que o Conselho de Direitos Humanos tenha abordado diversas ocasiões sobre a questão de direitos humanos na internet, a tortura se tem entendido principalmente como um instrumento utilizado para obstruir o exercício do direito da liberdade de expressão na internet, e não como a violação dos direitos humanos que poderia cometer-se mediante a cybertecnologia. O que ele está querendo dizer? Quando se fala em cybertortura, o pessoal imagina logo, não, você está sendo stalkeado no ambiente da internet. Tá? E esse é o entendimento geral, mas ele, aqui no final, ele está dizendo: a cybertortura não tem sido entendida como a violação dos direitos humanos que poderia cometer-se mediante a cybertecnologia. Né? O que é a cybertecnologia? Ele explicou aqui em cima. Né? São as diversas formas de tecnologia de informação com fins de tortura. Ele vai explicar melhor nos itens seguintes. Tá? Item 72. Essa consideração parece surpreender-me, dado conta de que algumas das características do cyberespaço o convertem em um entorno muito propício para o abuso e a exploração, a saber, uma vasta assimetria de poder, um anonimato praticamente garantido e uma impunidade quase total. Alguém está pedindo para entrar aqui, só um momento. Esse amigo Cláudio está entrando. Continuando aqui. Os estados, as empresas e os delinquentes organizados não só têm a capacidade de realizar operações cibernéticas que infligem graves sofrimentos a inumeráveis pessoas, senão que também podem decidir realizá-la com qualquer dos fins da tortura. Por outro lado, é necessário examinar brevemente, de maneira preliminar, a conceituação e as linhas básicas do que poderia descrever-se como cybertortura. Item 73. Na prática, a cybertortura já desempenha a função de propulsor da comissão de formas de tortura tanto físicas como psicológicas. Em concreto, mediante a recompilação e transmissão de informação de vigilância e instruções aos interrogadores, a difusão de gravações sonoras ou de vídeo de torturas ou assassinatos com fins de intimidação, ou inclusive a transmissão indireta de abusos sexuais de crianças por encargo de clientes, seria pedófilos, eu acho. E cada vez mais também mediante o controle, a manipulação à distância de cinturões de descargas elétricas. Aqui chegamos ao ponto. Né? Cada vez mais também mediante o controle e a manipulação à distância de cinturões de descargas elétricas. Né? Essas são as tecnologias psicoeletrônicas. Né? Aí você tem um controle neural remoto, né, que eu já apresentei aqui muitas vezes, a patente US 395-1134. Permite remotamente, através da manipulação dessas descarga elétrica ou micro-ondas, como seja, para poder imprimir o biohack cerebral e a tortura remota das pessoas. Aí aqui ele continua numa das partes que eu acho mais polêmicas, que ele fala aqui, ó, a gente fala sempre da questão do chip, tem o chip, não teve o chip implantado, como que é isso?
Ele continua: implantes médicos e possivelmente dispositivos nanotecnológicos ou neurotecnológicos. Tá? Convém ressaltar: a cybertecnologia também pode utilizar-se para infligir ou contribuir a sofrimentos mentais graves, evitando o conduto do corpo físico, a condução do corpo físico, acho, em concreto através da intimidação, o acoso, né, que é o stalking, a vigilância, a vergonha, a difamação pública, assim como a apropriação, a supressão e a manipulação da informação. Então, vale a pena também repetir esse trecho aqui, ó. Ele fala da questão de implantes médicos. Ele fala de implantes médicos e possivelmente dispositivo nanotecnológico ou neurotecnológico. Claro que esses implantes são feitos de forma ilegal, né? Que é a grande desconfiança, né, que existe no mundo. A pessoa tem chip, precisa de chip ou não? A questão do biochip, né? Da possibilidade dos implantes médicos ilegais em hospitais públicos ou até em dentistas, né, que é essa grande questão. Ele mencionou essa possibilidade aqui. E repetindo aqui ainda para fechar o item 73, a cybertecnologia também pode utilizar-se para infligir ou contribuir a sofrimentos mentais graves, evitando o conduto do corpo físico, em concreto, através da intimidação. Aí entra a questão do gangstalking. Tá? Intimidação, o acoso, que é o assédio, né? A vigilância, a vergonha, a difamação pública, assim como a apropriação, a supressão e manipulação da informação. Aqui são itens típicos do gangstalking, o assédio organizado. Item 74. A realização de ameaças graves através de chamadas telefônicas anônimas tem sido durante muito tempo um método generalizado para infligir medo à distância. Com a chegada da internet, seguem lá as informações disponíveis. Os serviços de segurança dos estados utilizam a cybertecnologia em seu próprio território e no estrangeiro, para vigiar de forma sistêmica a um amplo conjunto de pessoas ou para interferir diretamente em seu acesso sem, eu não sei o que significa esse termo, trabas, a cybertecnologia. Então aqui ele está, inclusive, nesse item 74, denunciando aqui o uso da coisa, da cybertecnologia, por estados, né, que é uma coisa muito séria, né? Com a chegada da internet, segundo as informações disponíveis, os serviços de segurança dos estados utilizam a cybertecnologia em seu próprio território no estrangeiro para vigiar de forma sistemática a um amplo conjunto de pessoas ou para interferir diretamente em seu acesso, tá? Sem trabas a cybertecnologia. Eu não sei o que significa esse termo aqui, trabas. Tá? Os serviços de comunicação eletrônica, as plataformas de sociais, né? Mídia social, e os motores de busca, como o Google, proporcionam um entorno ideal tanto para o envio anônimo de ameaças seletivas, né, o acoso sexual, assédio sexual, a extorsão, como a difusão coletiva de relatos intimidatórios, difamatórios, degradantes, falácias ou discriminatórios. Bem, isso aqui me parece estar diretamente relacionado ao ambiente da internet em si, essa última parte aqui. Item 75, são só mais 2 itens, senhores. Item 75. As pessoas ou grupos que são sistematicamente objeto de vigilância e acoso cibernético, vou destacar esse item aqui. As pessoas ou grupos que são sistematicamente objeto de vigilância e assédio cibernético, né? Repetindo, vigilância e assédio cibernético. Isso aqui é o gangstalking.
somente ficam sem nenhum meio eficaz de defesa, fuga ou autoproteção. E ao menos a esse respeito, encontram-se em uma situação de impotência, comparável à de uma custódia física, né? Comparável a uma cárcere físico. Segundo as circunstâncias, a ausência física e o anonimato do autor, né, ou seja, do criminoso, pode inclusive exacerbar as emoções de indefesa, a perca do controle e a vulnerabilidade da vítima, não muito diferente do efeito do aumento de estresse que produz ter os olhos fechados, os olhos vendados ou a cabeça coberta por um capuz durante a tortura física. Aqui ele está comparando a tortura psicológica, a tortura mental, com a tortura física. De igual modo, a vergonha generalizada que se inflige mediante a exposição pública, a difamação, a degradação, pode ser tão traumática como a humilhação direta dos autores em um ambiente fechado. Como se tem demonstrado em diversos estudos sobre o cyberacoso, aqui o cyberacoso seria o assédio, né? O assédio eletrônico. O assédio por si só, em contornos comparativamente limitados, pode expor as pessoas a que se dirige a níveis muito elevados e prolongados de ansiedade, estresse, isolamento social e depressão, e aumenta de maneira considerável o risco de suicídio, né? Por consequente, cabe afirmar que as ameaças e o assédio muito mais sistemáticos, promovidos por governos e fomentados mediante as tecnologias cibernéticas, não somente entranham uma situação de impotência efetiva, senão que também podem infligir níveis de ansiedade, estresse, vergonha e culpabilidade que equivalem a um sofrimento mental grave, como se exige para concluir que se está produzindo tortura. Vou repetir esse trecho aqui, no qual ele está denunciando os governos. Tá? Por consequente, cabe afirmar que as ameaças e o assédio muito mais sistemáticos, promovidos por governos. Ou seja, se hoje, isso aqui não estou falando de uma teoria de conspiração, estou falando de um relatório oficial de um Conselho de Direitos Humanos da ONU. Tá? Ele diz aqui, as ameaças e o assédio muito mais sistemático, promovido por governos e fomentados mediante as tecnologias cibernéticas, não apenas entram uma situação de impotência efetiva das vítimas, né, senão também que pode infligir níveis de ansiedade, estresse, vergonha, culpabilidade que equivalem a um sofrimento mental grave, como se exige para concluir que está sendo produzido tortura. Item 76. Em termos mais gerais, a fim de garantir a aplicação adequada da proibição da tortura e as obrigações jurídicas conexas nas circunstâncias presentes e futuras, sua interpretação deveria evoluir em consonância com os novos desafios e capacidades que surgem em relação com as tecnologias emergentes. Não somente no cyberespaço, mas também nas esferas como inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, neurotecnologia, ou as ciências farmacêuticas e biomédicas, incluído o denominado melhoramento humano, que é o transhumanismo. Vou repetir esse item 76, que é muito importante, só deixa eu ver quem está querendo adentrar na reunião. Tá? Entrando alguém aqui, já vou dar atenção para todo mundo, tá? Só vamos concluir aqui esse item 76.
é importantíssimo. Em termos gerais, aqui é uma recomendação, tá? Em termos de para quê? Para evitar o problema. Em termos gerais, a fim de garantir a aplicação adequada da proibição de tortura e as obrigações jurídicas conexas, né? Circunstâncias presentes e futuras, sua interpretação deveria evoluir em consonância com os novos desafios e capacidades que surgem em relação com as tecnologias emergentes. Quais seriam as tecnologias emergentes? Inteligência artificial, nanotecnologia e por aí vai. Não somente, continuando, não somente no cyberespaço, como também em esferas como a inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, neurotecnologia, ciências farmacêuticas e biomédicas, inclusive com o denominado melhoramento humano, que é o transhumanismo, a fusão do homem com a máquina, com o computador, com a inteligência artificial e por aí vai. Tá? Aqui na sequência, ele tem a parte de conclusões e recomendações. Eu só vou ler um item. Tá? Só vou ler um item. Talvez eu leia dois, mas vou ler só o último item aqui, que é o item 87 das recomendações. Ele está falando aqui sobre as novas tecnologias, a fim de garantir a aplicação adequada da proibição da tortura e as obrigações jurídicas internacionais conexas, nas circunstâncias presentes e futuras. Sua interpretação deveria evoluir em consonância com os novos desafios e capacidades que surjam em relação com as tecnologias emergentes, não apenas no cyberespaço, como também esferas como a inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, neurotecnologia, as ciências farmacêuticas e biomédicas, incluindo o melhoramento humano. É só uma repetição, né, do que foi dito lá aqui em cima no item 76, é só uma repetição. Destaquei aqui também, para finalizar, o item 85 das recomendações. Métodos predominantes, a diferença entre a tortura física, que utiliza o corpo e suas necessidades fisiológicas como condução para influir na mente e as emoções da vítima. Tortura psicológica é feita dirigindo-se diretamente a uma ou várias necessidades psicológicas básicas, como, por exemplo, a segurança, né, indução do medo, fobia e ansiedade, a autodeterminação, né, a dignidade e a identidade, né, aí entra aqui humilhação, violação da intimidade, né, a orientação no entorno, manipulação sensorial, as relações sociais e emocionais, o isolamento, exclusão, traição. Essa questão aí entra a questão do isolamento social, que todo mundo que é vítima vai saber bem o que é. A confiança comunitária, perseguição, arbitrariedade institucional. Muito bem, vou parar por aqui, mas eu recomendo, quem quiser eu compartilho esse material, tá? Estamos falando aqui do 43ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é entre fevereiro e março de 2020, ok? Então vou parar aqui a minha apresentação.